Olá, bom dia. Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui, mais uma semana. A nossa última semana estudando o livro Pensamento e Vida, essa cartilha espiritual do mundo espiritual, que nós recebemos no mundo espiritual por Emmanuel. Bom dia. E aqui a gente, então, finalizando esse trabalho que começou lá em março, né, no início desse período de reclusão que nós tivemos aí. Foram muitas semanas, esse é o nosso capítulo número 30, nós passamos por muitos capítulos, né, falando sobre mente, vontade, sobre o movimento do psiquismo, né, sobre todos os enfrentamentos que temos aqui na Terra, quanto espíritos reencarnantes, as associações, né? Filho, família, paz, corpo, saúde. Nós passamos assim por hábito, dever, né? Passamos por muitas etapas, chegando aqui culminando no amor, né? O amor como sendo a maior das forças atratoras, aliás, a mãe de todas as forças atratoras universais, né? É muito mais que só um sentimento. Semana passada nós falamos sobre isso, tá bom? Falamos sobre essa questão e hoje a gente dá continuidade e encerra. Pedimos então a Jesus que possa amparar a todos nós, nos instruir através das palavras dessa manhã, que a sua irradiação, mestre amigo, possa tocar todos os corações, possa ampliar e reverberar em nossas mentes, em nossos corpos, ajudando-nos em nossas caminhadas, que possamos receber, Senhor, todas essas energias salutares que o Senhor emana através de seus emissários para toda a terra. Senhor, entendemos que a parcela humana dentro das capacidades evolutivas que adquirimos nos cabe, Senhor. Entendemos isso. E arregaçamos a manga nesse momento para seguir o nosso destino. Senhor Jesus, abençoa-nos hoje e sempre. Obrigado. Vamos lá, senhores. Vamos lá, amigos. A gente está terminando o capítulo 30, último capítulo, finalizando o nosso livro hoje, dia 13 de dezembro. Diz Emmanuel, continuando o capítulo Amor, que o verme, ele é amado pelo Senhor. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Ele diz que na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode-se acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a boa ordem. Então, em tudo existe um movimento amoroso, né, da justiça divina, equilibrando toda e qualquer situação em que nos encontramos. Do verme, né, do átomo ao arcanjo, né, do verme ao humano, todos nós somos ligados pelos elos da criação, né, trazidos ao mundo por Jesus, né, co-criados em plano maior por Jesus, mas sob a emanação de Deus, né? Deus, Cristo e a caridade para conosco, né? Deus acima de tudo, Jesus, o seu emissário maior aqui na terra, e nós recebendo em caridade, em misericórdia, essas potências, né? Essas necessidades que a gente carrega. Eu acho muito bonito quando a gente fala sobre do átomo ao arcanjo, né? Porque
a gente pensa assim, puxa vida, tem algumas coisas que não é possível, isso não é de Deus, né? Isso é uma leitura errada, uma leitura muito momentânea que a gente tem às vezes das coisas, porque tudo está caminhando, sempre caminhando. Até na dor, né, a gente vê a presença de Deus. Aliás, a dor é uma bênção, né? Você pode estar pensando assim, não, Daniel está falando metaforicamente. Não, a dor é uma bênção. Se nós não sentíssemos dor, né, a gente não saberia, por exemplo, que existe alguma coisa que está errada, né? Tanto uma dor física quanto a dor moral, a dor psíquica, né? A dor da alma, todas essas dores são bênçãos de Deus para que a gente compreenda algo que não vai bem, né? A não ser que seja aquela dor advinda da própria vida, né, que nós carregamos aqui. É um fardo, né? Viver não é simples, não é? A gente tem algumas agruras da vida que são comuns para todos, né? E dói. Mas quer dizer que Deus então é um sádico? Não, faz parte da evolução. Imagine, por exemplo, os nossos anjos da guarda, né? Os nossos mentores, amigos, aqueles que nos guiam à marcha. Eles são importantes para a gente, claro. A gente recorre muitas vezes a esses anjos, né? Esses espíritos que nos ajudam, né? Nos amparam, nos guiam. É muito comum isso acontecer, principalmente dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, né? Allan Kardec, meus amigos, falando de espiritismo, Allan Kardec recorria sabiamente aos seus guias, né? Todos eles. A gente vê na obra de Kardec, principalmente Revista Espírita, Kardec dialogando com o espírito de verdade, né? A gente vê Kardec dialogando com o Zéfiro, com Sócrates, a gente vê Kardec dialogando com Erasto. Era diálogo mesmo, ele fazia perguntas e os espíritos respondiam através de um médium. Normalmente um médium inconsciente, né? Para ter uma possibilidade, um sonâmbulo, para ter uma possibilidade tão ampla, né? Lidar com espíritos de tamanha luz. Então, comumente a gente convida esses espíritos bondosos a nos ajudar, né? Não é fazer por nós, isso é importante, a gente também tem que pensar o que a gente está pedindo, né? Não é fazer por você, porque a bondade não é fazer por você, a bondade é te ajudar, né? Ajudar, às vezes com uma boa palavra, um bom incentivo, né? Ou um sentimento de amor que emana, te deixa mais poderoso, mais forte, mais corajoso para seguir o caminho. Isso é amor, meus amigos. Eles tiveram, os anjos, os nossos guias, eles têm uma evolução superior à nossa, por isso que eles podem nos ajudar, do átomo ao arcanjo. Um dia, nós também poderemos ser os anjos, né, de alguém. No sentido figurado, né? Poderíamos ser aqueles espíritos que também guiam a marcha. Por que não? A gente não está estudando para isso? A gente não está vivendo para isso? Então a dor ela vai ganhando essa repercussão nas nossas vidas. Por quê? Porque os espíritos superiores já passaram por essas etapas. Olha que coisa interessante na evolução humana. O espírito que te guia, aquele mentor, aquele amado amigo que você convida a participar da sua vida, a dor que você sente hoje, ele também já sentiu, né? Ele também já passou por isso. Então, quando a gente tem calo no cotovelo, vamos falar assim, né? Uma linguagem bem popular. Quando a gente tem calo no cotovelo, né? E calo do cotovelo remete a imagem da janela, né? Encostado na janela, vendo a vida, né? Uma pessoa que já tem experiência de vida. Essa experiência, ela é utilizada por Deus dentro de um sistema que Deus mesmo criou, né? Ela é utilizada, por isso a grande ciranda da vida. Nós vamos nos dando a mão. Não é isso amor? Isso não pode ser chamado de amor? Né? Claro que sim. Continua Emmanuel. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus. Olha só,
nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que sejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, veja bem, a gente faz parte de um sistema, né? E Deus não usa de violência para com ninguém, né? Para com nada na criação. Então nós fazemos parte de um grande sistema, né? A dor faz parte desse sistema, né? As agruras do mundo fazem parte desse sistema, mas antes de tudo, a felicidade também faz parte desse sistema. Nós entendemos dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, hoje está vindo à tona algumas ideias que foram deturpadas a respeito do espiritismo. Quem quiser conversar mais sobre isso, a gente pode, numa outra ocasião, ou aqui no bate-papo, a gente pode falar sobre isso. Algumas coisas foram desviadas do que Kardec queria fazer no momento da criação do espiritismo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente entende o mundo, a gente entende a vida como sendo, muitas vezes, amigos, como sendo um castigo, como sendo uma dor que não tem como fugir dessa dor. É o princípio da queda, né? Isso aí tudo é uma falácia para o espiritismo. Allan Kardec tratou isso de uma maneira muito racional para dizer que a gente tem sim responsabilidade, só que é uma responsabilidade relativa. A gente caminha sim, e a dor faz parte dessa caminhada, só que é uma dor que nos remonta a coisas da vida comum. Nós não somos culpados, né? Ou não deveríamos nos sentir culpados, né? Por às vezes não conseguir terminar um projeto de vida, ou a gente está falando tanto de amor, às vezes você tem um sentimento aqui para com uma pessoa que não se parece com esse sentimento amor, né? Então, não se sinta culpado por isso, né? Não se menospreze por isso, não se deixe cair por isso, né? A vida é sim repleta de alegrias. O mundo que nós vivemos pode não ser perfeito, pode não ser o mundo feliz que a gente espera um dia alcançar, mas ele tem felicidade sim, senhor. Você sente a felicidade, eu sinto a felicidade. Como é que alguém pode dizer que esse mundo é só um mundo de sofrimento? Já pensou nisso? O mundo é um mundo só de sofrimento? Nós estamos aqui para sofrer, para pagar as dívidas do passado? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Não foi Allan Kardec que falou isso, né? Então, o mundo é um mundo de amor, mas é um amor condizente com a nossa condição, né? Com o momento que a gente vive, com aquilo que a gente carrega agora, com o degrau evolutivo que nós conseguimos alcançar. Então tem amor sim, e muito, e muito. Hoje, por exemplo, você pode determinar para você mesmo se o dia vai ser um dia feliz ou se vai ser um dia triste. Basta controlar pela vontade os seus pensamentos. É simples, não é? O Rogério Mascarenhas diz: amar é o exercício da doação, combatendo o egoísmo que habita em todos nós. Você fala muito bonito, viu, Rogério? Muito bom. Amar é o exercício da doação, né? Quanto mais a gente se doa, né? Mais nos tornamos felizes, porque o amar é essa aproximação, né? É quando a gente combate o eu, né? O ego, e a gente passa a olhar o outro. A gente vai falar disso já já, viu? Você leu, né? Deve ter lido. Herdeiros dele que somos, herdeiros de Deus, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é a legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, que empenhe
o coração. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa. A gente também não pode tirar essa responsabilidade, né? Nós somos livres dentro de uma escala evolutiva. Nós temos uma banda de baixo e uma banda de cima. Essa aqui é uma faixa evolutiva que a gente vive. Dentro dessa faixa evolutiva existem as possibilidades de escolha, que é o livre-arbítrio relativo. O livre-arbítrio absoluto, ele está na mão de Deus, óbvio, e desenvolvido para Jesus, que já se encontra em comunhão com Deus. Eu e o Pai somos um, aqui na Terra. Ele é um Cristo. Ele já tem a possibilidade há muito tempo, né? Segundo o Emmanuel, 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um Cristo. Então, ele já tinha adquirido a possibilidade de escolher, porque as boas escolhas partem dele, né? Então, ele tem a possibilidade de escolher o que ele desejar para o mundo, né? Porque ele e o Pai somos nós, eu e o Pai somos um. Então, a gente tem algumas possibilidades de escolher, nós somos responsáveis por isso, né? E a gente reflete aquilo que está dentro do nosso coração. E ainda assim isso é amor. Eis porque Jesus, o modelo vivo, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração em toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Não tem nem o que explicar, né? Amar sem querer nada de volta. É um sentimento sublime, é um sentimento elevado, é o sentimento que nós deveríamos buscar a cada momento. Tem um livro, meus amigos, de Khalil Gibran. Khalil Gibran era um profeta libanês, final do século XIX, começo do século XX, e ele escreveu o livro, a obra-prima dele é o livro O Profeta, vocês já devem ter ouvido falar. O Profeta é um livro que fala sobre a partida de um profeta. Um profeta vivia numa ilha, existia uma comunidade, né? Ele era uma pessoa que era muito consultada ali para todos os assuntos da vida. E o Khalil Gibran imaginou todas as potências da alma, como o Emmanuel faz aqui, né? Todas as necessidades dos relacionamentos. Bom dia, minha amiga. Então, assim, ele foi passando capítulo por capítulo, como se a população dessa ilha, ao ver o profeta partindo, ele conversava, eles iam lá para perguntar, né, para explorar o profeta, para ver o que o profeta tinha para falar a respeito de vários assuntos. O primeiro que abre o livro é o amor, sobre o amor. Então a população pede para o profeta, fala-nos sobre o amor. É lindíssimo, me permitam ler. Quando o amor chamá-lo, sigam-no, embora os caminhos que ele percorre sejam difíceis e íngremes. E quando as asas envolvê-los, submetam-se a ele. Mesmo que ele possa feri-los com a espada oculta que traz entre as asas. E quando ele falar com vocês, creiam nele. Mesmo que sua voz possa destruir-lhes os sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Pois, assim como o amor coroa-os, também haverá de crucificá-los. Assim como é para o crescimento de vocês, também é para a limitação. Ainda que os acenda às alturas e acaricie os ramos mais tenros que tremulam ao sol, também haverá de descer até suas raízes e sacudi-las ao se enraizarem na terra. Como feixes de trigo, o amor une-os em si mesmo. Debulha e separa-lhes os grãos para deixá-los expostos. Peneira-os para livrá-los das cascas. Mói-os até a brancura. Mistura-os até torná-los maleáveis. Em seguida, designa-os ao seu fogo sagrado, a fim de que vocês possam transformar-se no pão sagrado para o sagrado banquete de Deus.
Tudo isso o amor haverá de fazer até que cada um consiga conhecer os segredos de seu próprio coração. E com esse conhecimento, tornar-se um fragmento do coração da vida. Mas, se temerosos buscarem apenas a paz e o prazer do amor, é melhor que lhes cubram a nudez e saiam do limiar da eira do amor, e entrem no mundo sem estações, onde irão rir, mas não todos os risos, e chorar, mas não todas as suas lágrimas. O amor nada dá, além de si mesmo, e nada tira, senão de si mesmo. O amor não possui nem quer ser possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Quando vocês amam, não devem dizer, abre aspas, Deus está em meu coração, mas em vez disso, eu estou no coração de Deus, fecha aspas. E não pensem que podem dirigir o curso do amor, pois este, se lhes julgar dignos, dirige o curso que seguirão. O amor não tem outro desejo senão o de realizar-se. Mas se vocês amam, e as necessidades devem ter desejos, que assim sejam. Fundir-se e ser como um riacho a fluir cantando sua melodia para a noite. Conhecer a dor de demasia ternura, ser ferido pela própria compreensão que tem do amor, e sagrar-se de bom grado e contentes. Sangrar-se de bom grado e contentes. Despertar ao amanhecer com o coração alado e dar graças por mais um dia de amor. Repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Retornar ao lar com gratidão ao entardecer e em seguida dormir com uma prece no coração para os amados e nos lábios um cântico de louvor. Khalil Gibran. Belíssimo. A poesia, a arte, ela tem um poder de síntese, né? Não é só bonito. As palavras articulam o sentimento, o amor, né? As palavras conseguem colorir tudo que a gente está dizendo, tudo que a gente está explicando a respeito desse sentimento, né? O que o Emmanuel vem nos trazer como exemplos da vida, o Khalil Gibran traz isso de uma forma sublimada, né? Sentida, em forma de arte, né? Não só o Khalil Gibran, né? Todos os artistas e todas as artes em geral, né? Por isso que o Chico, meus amigos, escreveu muita poesia, né? Recebeu muitas poesias, muitas. Aliás, eu já ouvi de um colega espírita que a maioria, se você for definir assim, a obra do Chico, a parte científica, a parte filosófica e a parte artística, no sentido estrofes, mensagens poéticas, né? Ele recebeu mais poesias. A gente desconfia, né? Que a poesia ela tem esse poder, né? De tocar os nossos corações através da arte, do sentimento, e a gente passar a compreender as razões, né? Pelas quais nos são legados livros, né? O médium, o recebimento da mensagem que vem do alto, né? Que vem dos espíritos, elas chegam até nós e elas têm uma função, né? E o médium, mediando essa função, a ação dele é o livro, né? É a letra. A própria mensagem de Allan Kardec, ela foi toda mediúnica, né? Chegou para a gente, para o mundo, para Kardec, sob forma de psicografias, né? Não teve outro jeito. Ou psicofonias, mas mais psicografias. Então, é a forma com que os espíritos se comunicam conosco aqui no nosso mundo. É assim que funciona, né? E o amor está dentro disso tudo. Para a gente terminar o estudo de hoje, eu vou tentar contar para não ficar lendo, tá? Mas a gente vai fazer uso aqui do livro, porque a gente vai fazer uns comentários, que é o livro Pontos e Contos, uma mensagem que eu li ontem, antes de deitar,
eu vi no Facebook, eu falei, nossa senhora, ela cabe no estudo de hoje assim, como uma luva, para a gente finalizar, né, antes do último parágrafo de Emmanuel. Então é o seguinte, livro Pontos e Contos, pelo irmão X, que é Humberto Campos. O Chico recebeu a mensagem número 25 desse livro, Simeão e o Menino. Simeão, gente, era um grande patriarca do povo hebreu, né? Vivia ali na época que Jesus nasceu, um pouco antes, né? Algum tempo antes, já era um senhorzinho já na época de Jesus. E ele é o mesmo, segundo o Humberto Campos, ele é o mesmo que do Evangelho de Lucas, né? O mesmo descrito lá em Lucas, que tem uma conversa com Jesus já criança, né, no templo. É o mesmo. Só que ele segurou Jesus quando Jesus era uma criancinha, né? Um bebezinho de colo. O bebezinho de colo estava com Maria, com José, e ele segurou esse bebê nos braços. E ali ele teve um estalo. Vocês imaginam segurar Jesus nos braços? Pois é, o Simeão segurou. E ele ali teve um estalo na vida. Falou, puxa vida, eu estou segurando o Messias. Imagina a emoção. E ele passa a mentalmente conversar com Jesus, né? E fazer várias perguntas para Jesus, porque ele não compreendia por que Jesus, o grande Messias, chegava daquela forma. Por que Jesus chegava nos braços de uma família tão simples, né? Porque Jesus chegava nos braços de uma família tão pobre. A Maria de Nazaré era uma província remota daquele lugar, né? Os próprios pescadores de Cafarnaum, a região onde ele encontra os 12 apóstolos que o seguiram, era a região mais pobre da Palestina, né? Porque Jesus nasceu numa manjedoura, né? Porque Jesus teve uma vida tão baseada no ser, né? E não no ter. Gente, isso hoje a gente debate, discute, né? E a gente já compreende os motivos de Jesus, pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa a gente consegue. Mas há 2000 anos, isso era uma coisa surreal, né? O Messias esperado era aquele Messias poderoso, né? Era o da casa de Davi, né? Davi, o grande rei guerreiro. Salomão, né? O rei que ostentou, né? Que teve uma quantidade infinita de mulheres, de criados, de casas, ouro, púrpura. E Jesus veio na contramão disso tudo. E ele pergunta para Jesus mentalmente, celeste menino, por que preferistes a palha humilde da manjedoura, já que vens representar o interesse do eterno Senhor, como não vestiste a púrpura imperial? Né? Como não nasceste ao lado de Augusto? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escuta-o. Mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-á entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam as grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem?
Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ter filhos, ser filhos de Deus. Gente, era uma angústia tremenda para esse homem, porque ele segurando a criança e olhando para Maria, para José e para toda aquela situação, ele estava transtornado, porque tudo que ele pensava até então caiu por terra. Se aquele menino era o Messias, e era, ele tinha certeza que era, tudo que ele tinha vivido até então foi em vão. Ele estava transtornado, Simeão. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Pai Supremo? Aonde representarás Deus perante toda a humanidade? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Neste instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, queria dizer que não vinha representar os interesses dos céus nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Eu não posso com isso, né? Vocês estão vendo que eu estou emocionado. É no sentimento, né? É através do amor, não são nas obras efêmeras do mundo. É aí que a gente vai conseguir desenvolver o nosso sentimento, né? O amor, ele está distribuído e destrinchado por Deus, né? No coração de cada um de nós. É ali que a gente vai conseguir mudar alguma coisa em nós, é pelo sentimento. Por isso uma cartilha tão ampla e bonita e densa como essa que nós estudamos aqui quase um ano todo, né? Que Emmanuel traz para a gente através do livro Pensamento e Vida, detalhe a detalhe, né? Ponto a ponto sendo discutido, para chegar no último capítulo em que ele disserra assim: descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericórdia mordiosa. É para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratassem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a fórmula, meus amigos. Se nós quisermos transformar nossa existência, só basta isso, mais nada. Não precisa estudar, só praticar. Amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bom, encerramos o nosso livro. Foi muito bom esse tempo todo a gente está aqui. Vocês tenham certeza que quem aprende mais somos nós mesmos. O estudo nos favorece, né? A busca do sentimento, a busca da melhoria, da evolução. É isso que a gente está aqui para fazer, tá? A gente vai dar uma pausa agora, final de ano, né? Todo mundo tem compromisso familiar, muita gente viaja. Então a gente vai voltar em janeiro. Temos o projeto de continuar aqui os nossos estudos nesse mesmo horário. Eu e a Ivani estamos falando ainda sobre se volta presencial ou se fica aqui na rede. Eu disse para ela que eu tinha disposição para fazer outro estudo aqui, tá, na rede, e se ela achar por bem, talvez nós voltemos. A gente não sabe ainda, mas a gente se comunica, tá bom? Tem a possibilidade de um estudo diferente aí pro ano que vem. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É muito gratificante, tá bom?
Obrigado, gente. Bom domingo. Beijo no coração.